Pessoal, eu fiz uma pesquisa aqui entre os meus vídeos e eu reparei que eu já falei bastante aqui no YouTube sobre ansiedade. Já fiz vários vídeos analisando diversos aspectos dessa experiência emocional, que quando acontece de modo excessivo e muito frequente, acaba atrapalhando muito a vida de várias pessoas. Mas eu reparei que eu ainda não tinha feito um vídeo explicando de maneira direta como é que a psicanálise trata a ansiedade excessiva. Como é que a gente, numa terapia psicanalítica, trabalha com um paciente que apresenta essa demanda principal? Sou muito ansioso, tenho várias crises de ansiedade, chego a ter crises de pânico, e como é que eu faço? Como é que eu posso melhorar disso? E nesse vídeo eu quero explicar para você de maneira bem direta e didática como é que a psicanálise trabalha com esse tipo de demanda. Justificativa do vídeo. Hoje em dia, muitas pessoas sofrem com a ansiedade excessiva. Essa é uma queixa muito comum nos consultórios terapêuticos do mundo inteiro. E quando uma pessoa sofrendo dessa condição procura um psiquiatra, geralmente a imensa maioria, a grande maioria dos psiquiatras vai dizer para essa pessoa que ela precisa tomar alguns medicamentos e vai recomendar a ela a procura da terapia cognitivo-comportamental. Infelizmente, muitos psiquiatras acreditam que apenas a terapia cognitivo-comportamental goza de legitimidade científica para ser administrada, para ser colocada como um tratamento eficaz para os transtornos de ansiedade, para os transtornos mentais de maneira geral. Tem muito psiquiatra por aí que é ignorante em relação à literatura científica e não sabe que as terapias psicanalíticas, de forma geral, e eu coloco aqui no plural, porque na psicanálise nós temos várias orientações teóricas, as terapias psicanalíticas também são extremamente eficazes contra os transtornos de ansiedade. E eu vou explicar aqui nesse vídeo como é que a psicanálise aborda o problema da ansiedade excessiva e como a gente, na prática, trabalha com um paciente que apresenta esse tipo de problema. Vamos lá, então. Para você que não me conhece, meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista, tenho doutorado em psicologia clínica. Seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa é entender o que é a ansiedade. Já falei isso em outros vídeos, mas não custa repetir para que você entenda, talvez seja o seu primeiro vídeo aqui no canal. O que é a ansiedade? A ansiedade é uma experiência emocional. É uma experiência emocional que nós vivenciamos quando nós acreditamos que nós estamos diante da possibilidade de entrar em contato com alguma coisa que nós entendemos ser perigosa. Quando você está diante da coisa perigosa, você está em contato com a coisa perigosa, que para você é perigosa, isso é um ponto muito importante, você experimenta medo. Sabe quando você está diante, sei lá, de uma cobra peçonhenta? Quando você está diante de uma prova muito difícil? Quando você está lá fazendo o exame de direção para tirar carteira e você se depara com aquela situação que para você é perigosa, aquelas reações emocionais que você experimenta naquele momento, a gente vai chamar essas reações emocionais de medo. Mas o que você sente antes de entrar em contato com a situação, isso é a ansiedade. É por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem entender por que elas estão ansiosas. Porque elas não conseguem conscientemente vislumbrar o que elas estão esperando que poderia lhes causar medo. Então a ansiedade vem antes do medo. A gente até pode dizer, para ficar mais fácil de entender, que a ansiedade é uma espécie de medo do medo. Antes de chegar a hora da prova, você sente ansiedade. Antes de chegar a hora do teste de direção, você sente ansiedade. Antes de ir para um encontro com uma pessoa que você conheceu, você sente ansiedade. Antes de fazer uma apresentação, você sente de ansiedade. Ansiedade sempre vem antes da experiência que você considera que pode ser perigosa. Bom, existem algumas ansiedades que são assim, facilmente compreensíveis, que são da ordem do bom senso. Então,
Se você sabe que você vai fazer uma trilha, por exemplo, num certo local e você sabe que naquela trilha é muito comum o aparecimento de cobras peçonhentas. Ora, se você sabe que é provável que você vá fazer contato com um animal que pode colocar a sua sobrevivência em risco, é natural que você sinta ansiedade. Se você disser para uma pessoa, olha, estou ansioso porque amanhã eu vou fazer uma trilha naquele lugar e naquele lugar é muito comum o aparecimento de cobras peçonhentas, se você falar isso com uma pessoa, ela vai dizer, olha, natural que você esteja ansioso, eu também estaria numa situação como essa. Se você vai fazer um teste de direção para tirar carteira de carro ou de moto e você fala para uma pessoa que está ansioso no dia anterior ao dia da prova, essa pessoa vai dizer para você, olha, é natural isso acontecer mesmo, né? Você vai fazer o teste e se você for reprovado, você só vai poder fazer o teste de novo daqui a 2 semanas, você vai ter que pagar uma nova taxa, ou seja, não é alguma coisa simples, que você pode ser reprovado e fazer no mesmo dia, tentar várias vezes. Não, você tem aquela chance ali, a próxima só daqui a 15 dias. É natural que você esteja ansioso. Ninguém vai achar estranho se você disser que está ansioso por causa dessa prova. Bom, mas se você tiver extremamente ansioso, ansioso a ponto de não conseguir dormir, ansioso a ponto de não conseguir assistir uma série tranquilamente, ansioso a ponto de, na hora da prova, você ficar tão tenso que você não consegue fazer a prova, você não consegue entrar no carro para fazer a prova, se isso acontece, aí a gente já está diante de uma ansiedade excessiva, de uma ansiedade desproporcional, de uma ansiedade que não vai ser compreensível para todo mundo. Uma pessoa para quem você diga, olha, estou tão ansioso que eu acho que eu não vou conseguir entrar no carro, essa pessoa vai dizer, opa, temos um problema aí. É normal sentir ansiedade nessa situação, mas uma ansiedade tão intensa é fora do normal, é patológica, você precisa de alguma forma de tratamento. E há também aquelas situações, como eu já até mencionei anteriormente, em que você sente muita ansiedade, mas você não sabe ligar esse sentimento a alguma coisa que você conscientemente consiga perceber. Você só chega para alguém e diz, eu estou muito ansioso, mas eu não sei por quê. Eu não sei o que está provocando a minha ansiedade. Nesse caso também, nós estamos falando de uma ansiedade patológica. A ansiedade normal, a ansiedade compreensível, saudável, aquilo que o Freud chamava de ansiedade realística, é uma ansiedade que está ligada a situações que objetivamente são arriscadas, objetivamente são ameaçadoras, objetivamente, pelo menos a imensa maioria das pessoas vai reconhecer, que são situações efetivamente perigosas, que dão medo mesmo. Como eu falei, entrar em contato com animais peçonhentos, fazer uma prova, se submeter a testes de maneira geral, ninguém quer ser reprovado, né, gente? Ainda mais numa situação em que a sua reprovação vai implicar uma série de consequências prejudiciais para a sua vida. É normal sentir ansiedade diante dessas situações, mas uma ansiedade excessiva, exagerada, ou uma ansiedade que você não sabe a causa, que você não consegue vincular a nenhuma situação, aí a gente está falando de ansiedade patológica. Ou, nos termos do Freud, uma ansiedade neurótica. Bom, evidentemente, a gente não vai tratar a ansiedade realística, a ansiedade normal. Se um paciente chega e diz, olha, eu estou um pouquinho ansioso antes de fazer uma prova, o analista, o terapeuta, de qualquer abordagem teórica, não vai dizer para essa pessoa que ela precisa de tratamento, que ela precisa fazer alguma coisa em relação a isso. Ela vai simplesmente suportar aquela ansiedade, chegar na hora e fazer a prova, passar ou não passar, mas aquela ansiedade não vai ser tratada porque não é um problema para ser tratado. Agora, se essa pessoa chega e diz que está muito ansioso, que não conseguiu dormir, ou seja, o desempenho dela na prova seria prejudicado, evidentemente, ou ela está com tanta ansiedade que ela não vai conseguir entrar no carro ou subir na moto para fazer a prova, aí nesse caso a gente vai tratar. A gente vai considerar que isso é uma ansiedade patológica e vai ajudar o paciente a vencer essa ansiedade patológica. E como é que a gente faz isso? Bom, no âmbito da terapia cognitivo-comportamental, eu sei porque eu já estudei isso, não sou um leigo nesse assunto,
No âmbito da terapia cognitivo-comportamental, o que o terapeuta vai fazer? Ele vai ajudar o paciente a discernir, no âmbito da sua consciência, a que expectativas e a que crenças conscientes aquela ansiedade excessiva está ligada. Então, o terapeuta cognitivo-comportamental vai ajudar o paciente a entender assim: olha, você está sentindo essa ansiedade excessiva por quê? De que maneira você está distorcendo essa situação que está provocando a ansiedade em você? De que maneira você pode estar catastrofizando essa situação? E se você está catastrofizando essa situação, isso está acontecendo por conta de que crenças que você tem. Essas crenças, essas expectativas, essas distorções são todas, na terapia cognitivo-comportamental, pensadas no âmbito daquilo que na psicanálise a gente chama de consciência. Já na terapia psicanalítica, nós trabalhamos com o conceito de inconsciente, ou seja, com a ideia de que em todas as pessoas existe uma região da mente delas que abriga determinados conteúdos que elas não são capazes de reconhecer conscientemente. E não são capazes de reconhecer por quê? Porque elas têm medo desses conteúdos. Porque esses conteúdos, eles entram em choque com a imagem que essas pessoas fazem de si mesmas. Por isso, eles estão ali todos reunidos nessa região da mente que nós chamamos de inconsciente. E na psicanálise, nós vamos entender que toda ansiedade excessiva, toda ansiedade patológica, está ligada a esses elementos inconscientes. Mas aí você pode me perguntar assim: ô Lucas, beleza, mas a pessoa não está excessivamente ansiosa por causa da prova? Ela não está ficando sem dormir por conta da prova de direção que ela vai fazer? Como é que isso está ligado ao inconsciente? Aqui vem uma lição fundamental para você entender como é que a psicanálise trata a ansiedade. A gente vai considerar que essa situação, que em tese, que supostamente, que à primeira vista está causando a ansiedade, ela não é de fato a causa da ansiedade. Por uma razão muito simples. Por que diabos uma pessoa vai ter um medo excessivo de fazer uma prova de direção? Vamos tentar explicar isso racionalmente? Você não vai conseguir. Não tem porquê. Ah, porque se ela for reprovada na prova, ela vai ter que fazer a prova dali a 15 dias, vai ter que pagar uma nova taxa. Ok, mas por que isso vai gerar uma ansiedade tão grande? Essa pessoa vai morrer se ela tiver que fazer a prova dali a 15 dias e pagar uma nova taxa? Ah, ela não tem dinheiro para pagar a taxa. Sim, mas ela vai morrer se ela não fizer o teste de direção? Isso vai implicar num risco para a sobrevivência dela? Não tem sentido. Não tem motivo para uma pessoa se sentir tão ansiosa para fazer uma prova de direção. O que evidencia, o que prova, que o problema não é a prova de direção. Essa pessoa, na verdade, não tem medo da prova de direção. O objeto da ansiedade dela não é a prova de direção. Mas, Lucas, então por que ela fica sem dormir antes da prova de direção? Meu amigo, a prova de direção é apenas um gatilho. Um gatilho que vai evocar no inconsciente dessa pessoa determinados conteúdos que, esses sim, provocam medão nela. Esses sim estão na raiz da ansiedade excessiva que essa pessoa apresenta. Vou te dar um exemplo do que pode estar acontecendo num caso como esse. Essa pessoa pode, quando criança, ter tido uma relação bem complicada com seu pai. De repente o pai dessa pessoa era muito agressivo, muito ignorante, muito autoritário, e essa pessoa então sofreu na mão desse pai quando ela era criança. Evidentemente, como ninguém é santo, ninguém é anjinho, essa pessoa desde criança foi nutrindo dentro de si um desejo de vingança, uma raiva, um ódio muito grande desse pai. Só que como ele era o pai e era autoritário, era ignorante, etc., essa pessoa não teve chance sequer de expressar esse ódio contra o pai. Ela teve que manter esse desejo vingativo, essa raiva, esse ódio, ela teve que manter tudo isso dentro de si, reprimido. Ela foi obrigada a reprimir o ódio que ela tinha em relação ao pai. Esse ódio então ficou no inconsciente. Por que essa pessoa não reconhece esse ódio? Por que ela não olha para esse ódio e fala: eu tenho ódio do meu pai mesmo, eu quero matar esse cidadão? Por que essa pessoa não reconhece esse ódio? Ora, porque ela tem medo desse pai,
porque o pai era muito autoritário, muito agressivo, muito ignorante, e também porque em alguma medida ela amava esse pai, por mais ignorante que ele fosse. Então, por conta desses dois fatores, ela manteve esse ódio reprimido. Beleza, a pessoa vai lá, tem um ódio reprimido pelo pai e ela vai fazer o teste de direção. Quando ela pensa no teste de direção, o que que acontece? No teste de direção para carro, para moto, etc., você precisa fazer o teste acompanhado de um examinador. Ora, pode ser, não estou dizendo que isso aconteça em todos os casos, preste atenção. Pode ser que essa situação de estar fazendo um teste, uma prova, acompanhado de um examinador ali do lado no carro, ou no caso da moto, um examinador que fica observando o sujeito ali no percurso, pode ser que essa situação evoque na cabeça da pessoa aquela relação complicada que ela teve com o pai e o ódio recalcado que ela tem em relação a esse pai. Então, perceba, a situação vai estimular a pessoa a fazer contato com o ódio reprimido que ela tem pelo pai. E ela não quer fazer esse contato. Ela tem medo de reconhecer esse ódio. Portanto, a ansiedade dessa pessoa não é relacionada ao teste em si, mas àquilo que o teste evoca, o ódio que ela tem pelo pai, o ódio reprimido pelo pai. Então o teste, a prova de direção, é apenas um gatilho. Do que ela tem medo de fato é do ódio que ela sente pelo pai. Outro exemplo para você, a pessoa que sente uma ansiedade enorme na hora de fazer uma apresentação de trabalho em sala de aula. Vamos pensar racionalmente? Tem sentido essa ansiedade excessiva? Essa pessoa vai chegar lá e alguém vai alvejá-la com uma arma, a professora vai bater nessa pessoa, ela vai sofrer algum risco de vida fazendo uma simples apresentação de trabalho? Claro que não. Portanto, não é racionalmente compreensível que uma pessoa fique tão ansiosa para fazer uma simples apresentação de trabalho em sala de aula. Isso prova que a fonte da ansiedade dessa pessoa não é a apresentação. A apresentação é só um gatilho, não adianta ficar ensinando o sujeito a chegar lá e pensar que ninguém vai rir da cara dele, que a professora não vai fazer perguntas muito difíceis. Não adianta, porque não é isso que o sujeito de fato teme. A ansiedade dele está vinculada àquilo que é evocado por essa situação de apresentação de trabalho. E o que pode estar sendo evocado nesse caso? Ora, pode estar sendo evocado um desejo exibicionista desse sujeito. Lucas, como assim? Eu vou te explicar. Olha, todos nós, quando crianças, vivenciamos desejos exibicionistas. Toda criança, naturalmente, gosta de aparecer, gosta de se mostrar, sobretudo para os pais. Mas tem algumas crianças que, infelizmente, acabam sendo podadas, excessivamente podadas em relação a isso. Há muitos pais que a criança começa ali a se exibir, de repente fica peladinha ali diante dos pais ou diante de visitas, e os pais condenam, censuram esse comportamento da criança de uma forma muito veemente, de uma forma muito violenta. Isso faz com que a criança tenha que reprimir aquele desejo natural que ela tem de se mostrar, aquele desejo natural de se exibir. Então, na hora que o sujeito, quando adulto, está diante da apresentação em sala de aula, essa situação de exibição, de apresentação, evoca no inconsciente da pessoa aquele desejo exibicionista que ela teve que reprimir. Resultado, ela tem medo desse desejo exibicionista, porque os pais condenaram, os pais fizeram ela ter que reprimir esse desejo, ela tem medo desse desejo, e como esse desejo está sendo evocado pela situação de apresentação em sala de aula, ela então fica com ansiedade excessiva. A ansiedade parece estar ligada à situação de apresentação, mas essa situação é só um gatilho. O que de fato essa pessoa teme é o seu desejo reprimido de se exibir. Lucas, nesse sentido então, como é que a psicanálise trata esse tipo de problema, esse tipo de situação, essa ansiedade excessiva? Ora, o que a gente faz na terapia psicanalítica? A gente ajuda o sujeito a identificar
que a situação que ele acha que está causando a ansiedade é apenas um gatilho, a gente ajuda esse sujeito a compreender, a identificar, a reconhecer, a discernir quais são os elementos que estão no seu inconsciente e que estão sendo evocados por aquela situação. Mas, Lucas, na prática, como é que acontece isso? Ora, acontece de uma forma não sistemática. Não tem como eu dizer para você assim que é o passo a passo. Acontece isso primeiro, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Não é assim que funciona a vida, gente. Não tem esse negócio de passo a passo no processo terapêutico, não. É um processo que vai acontecendo, a gente vai discernindo a evolução do processo, mas eu não tenho como te dizer, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Não é procedimental o negócio, não é mecânico o negócio desse jeito, não. O que acontece é que o paciente vai falando. Ele vai falando sobre como ele se sente na hora de fazer a apresentação, ele vai falar de uma lembrança, de repente, de uma apresentação que ele fez quando ele era criança, daqui a pouco ele está falando da relação com a mãe e com o pai, até que ele pouco a pouco vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça, nesse movimento de associação. O paciente fala de uma coisa, depois fala de outra, depois fala de outra, e ele vai percebendo, claro, com a ajuda do psicanalista, ele vai percebendo as conexões entre uma coisa e outra. Então ele começou falando da situação de fazer uma prova de direção e daqui a pouco ele está falando da relação dele com o pai. E aí ele vai fazendo as conexões entre uma coisa e outra. O analista também ajuda o sujeito a perceber. De repente ele usa a mesma palavra para falar da prova de direção que ele usou para falar da relação com o pai. O analista percebe isso e mostra para o sujeito, olha, tem uma coincidência aqui, será que é só coincidência mesmo? Isso vai ajudando o sujeito a perceber as vinculações, as conexões. E aí ele vai fazendo esse percurso retroativo. Ele sai da situação imediata, que está, em tese, causando ansiedade, mas na verdade só está provocando. Ele sai dessa situação imediata e vai fazendo as conexões até chegar na verdadeira fonte da ansiedade. E nesse processo, graças à relação que essa pessoa estabelece com o psicanalista, ela vai se tornando cada vez mais confiante, cada vez mais segura, cada vez mais forte. Para quando chegar na hora de ter que reconhecer o ódio pelo pai, o desejo exibicionista, na hora de ter que reconhecer isso, essa pessoa já vai estar suficientemente forte para fazer contato com esses elementos reprimidos. E aí, na hora que ela topar, na hora que ela conseguir, na hora que ela tiver segurança suficiente para reconhecer o ódio pelo pai, o desejo exibicionista reprimido, reconhecendo, fazendo contato, assinando embaixo desses elementos reprimidos, ela então vai finalmente não precisar mais se sentir tão ansiosa, porque ela não vai ter medo mais desses elementos que estavam recalcados. Ela vai perder esse medo e, portanto, não vai precisar ter medo da situação de fazer a prova, não vai precisar ter medo da situação de apresentação, porque as verdadeiras fontes dessa ansiedade foram neutralizadas. O sujeito já não tem mais medo do seu inconsciente, logo não precisa mais ficar tão ansioso em relação às situações do lado de fora. É assim que a gente trata a ansiedade na psicanálise. E se você quiser aprender muito mais sobre psicanálise de uma forma muito mais aprofundada, aqui no YouTube é só 2 dedinhos de pinga. Aqui no YouTube é só tirar gosto, gente. Para ter uma refeição completa de teoria psicanalítica, para ser meu aluno e aprender comigo sobre psicanálise, você precisa fazer parte da Confraria Analítica, que é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Lá na Confraria você vai ter acesso há mais de 250 horas de aulas já disponíveis. A gente está chegando aí à marca de 300 horas de aulas e há 2 aulas novas toda semana. 2 aulas inéditas toda semana para você. Uma aula ao vivo que acontece toda segunda às 8 horas da noite. Essas aulas ao vivo ficam gravadas. E uma aula gravada um pouco mais curta na sexta-feira sobre algum tópico, algum conceito, algum autor importante do campo psicanalítico. Para ter acesso a tudo isso, você não vai precisar investir milhares de reais como a gente vê em outras plataformas e instituições por aí. Não,
você vai fazer apenas uma assinatura no valor de R$ 49,99 por mês. É isso mesmo. Só R$ 49,99 por mês. Você vai pagar menos de uma pizza para ter acesso a uma Netflix da psicanálise, a um verdadeiro open bar da psicanálise. Só R$ 49,99 por mês. E se você quiser, você pode ainda fazer um plano anual, né, que tem a duração aí de 1 ano, no valor de R$ 497. Eu tenho certeza que se você gosta de psicanálise, você não vai perder essa oportunidade. É só clicar no primeiro link que está aqui na descrição. Você vai ter acesso ao nosso site, vai assistir 2 aulas gratuitas e vai fazer a sua assinatura. Eu te espero lá na Confraria Analítica. E antes de terminar o vídeo, deixa eu falar rapidinho também para você sobre os meus 2 e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz. É um e-book curtinho onde eu explico de maneira rápida, simples, didática o que acontece no consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. Olha, esse segundo e-book é praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica em formato de texto. Para ter acesso, para comprar esses 2 livros digitais, é só clicar nos links que estarão aqui na descrição. E eu tenho certeza também que você vai curtir esse vídeo, que você vai fazer um comentário dizendo o que você achou do vídeo. Vai compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, mande aí em todos os grupos de WhatsApp e não se esqueça de se inscrever para você não perder os próximos vídeos. Beleza? Um grande abraço para você e até a próxima.